Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 11, nós faremos a leitura até o versículo 18. Eclesiastes 9, de 11 até o versículo 18. Eu farei a leitura, acompanhe atentamente com a sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Precisamos do Teu auxílio. E que ela, ó Deus, produza frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos isso nesta hora. Amém. Nós estamos estudando Eclesiastes há alguns meses. E nós nos deparamos com várias mensagens duras, difíceis. Apenas na semana passada, parece que no início do capítulo 9, o pregador Salomão nos deu um alívio, quando ele falou que nós podíamos aproveitar de algumas dádivas de Deus nesta vida. Mas quando nós chegamos ao versículo 11 novamente, nós temos que encarar questões difíceis da vida. E Salomão nos apresenta isso. E nós vamos hoje analisar este trecho que nós lemos e observar os ensinos dele para cada um de nós. Mas eu gostaria de convidá-los a lembrar de alguma coisa que nós gostamos. Como bons brasileiros, nós gostamos muito de futebol, entre outras coisas. E o texto de hoje ele fala sobre algumas questões que são muito inconvenientes. E são exatamente as zebras que acontecem na vida de todo mundo. E os treinadores que o digam. Vamos pensar em algumas das maiores zebras que já aconteceram, por exemplo, no futebol. Se você pensar em termos de Copa, acredito que, com exceção de poucos aqui, você talvez pode lembrar de 1950, na Copa, uma grande zebra aconteceu. Os Estados Unidos estavam jogando na Copa pela primeira vez, mas não só eles. Estava na Copa também, na terceira edição da Copa, um outro país, que se considera o inventor da Copa, e que se negou a participar nas três primeiras porque achava que o seu futebol era muito superior aos dos outros países. Portanto, eles não entravam. O nome desse time, ou o nome desse país é Inglaterra. Mas, em 1950, quando eles entraram, o sorteio colocou o calouro junto com o veterano. Estados Unidos e Inglaterra. E adivinha o que aconteceu? Os Estados Unidos fizeram um gol. E a Inglaterra simplesmente não conseguiu fazer nada. E o vexame, o maior de todos os vexames da Copa de 50, foi exatamente o pai do futebol perder
para o calouro com um futebol inexpressivo. Mas tem outras histórias. Itália contra, imaginem vocês, a Coreia do Norte, em 1966. A tão poderosa Esquadra Azzurra perdeu para a Coreia do Norte. Qual a tradição da Coreia do Norte em futebol? Um país arrasado por tantas invasões, um país com tantas dificuldades, manda uma equipe, e essa equipe faz algo extraordinário. Vence a própria Itália. Argentina e Camarões. E aí a gente fala com gosto. Camarões, sem expressão no futebol, consegue vencer da Argentina em 1990. Eles que vinham de uma sequência de vitórias em Copas. Eles que eram os melhores de todas as épocas. Eles que traziam em campo o tão cultuado Diego Maradona. Perderam para Camarões, que ninguém conhecia nem o nome dos jogadores. Posso falar da Itália e da Irlanda, que pela primeira vez a Irlanda aparece em uma Copa do Mundo em 1994, e adivinha mais uma vez, a Itália perde para a Irlanda. E quem dirá mais da Espanha? A Espanha em 1998 perdeu para a Nigéria, que pela primeira vez participava da Copa. Mais ainda, a França, a na época, campeã do mundo em 2002, perde para o Senegal. Vocês conhecem a história futebolística do Senegal? Não? Nem eu. Ninguém conhece. Mas a França, a poderosa França, perdeu para o Senegal. Em 2002 também, a Coreia do Sul, pela terceira vez, faz a Itália passar um vexame. Porque a Coreia do Sul, lá na Coreia do Sul, venceu por 2-1 o time da Itália. E é melhor eu parar lá em 2002, senão eu vou ter que falar da minha pátria amada. Mas ainda assim, falar da pátria amada não seria falar da maior de todas as zebras, porque a gente já previa que alguma coisa ruim ia acontecer nessa última Copa. Mas talvez alguém diria que a maior de todas as zebras foi um dia o Tolima ter ganhado do Corinthians. Eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Mas zebras não acontecem só no futebol. Permitam-me falar sobre outras zebras. Por exemplo, no esporte, considerado como um dos mais assistidos ultimamente, o MMA, no final do ano passado, todo mundo esperava a grande luta entre Anderson Silva, que ensaiava se aposentar, e o Weidman, que vinha em busca de uma vitória sobre Anderson Silva, de qualquer jeito, para sacramentar aquilo que todos já diziam, que o Weidman é, sim, o maior de todos os lutadores da nossa época. Todo mundo esperava alguma coisa diferente do que aconteceu. Mas em pouco tempo de luta, o inesperado e aquilo que causa arrepio em qualquer um que assiste a cena aconteceu. Anderson Silva foi chutar a perna do seu adversário e a sua perna dobrou como se fosse de borracha. E nós lembramos dele deitado no chão, com aquele semblante de quem estava sentindo muita dor. Mas não é só no esporte que essas coisas inconvenientes e inesperadas acontecem. Se você estava vivo há alguns anos atrás, especialmente em 1990, no dia 16 de março, e quem vai lembrar dessa data é com certeza alguém que tinha uma poupança gorda nesse dia, porque nesse dia, para a implantação do chamado Plano Collor, o confisco foi decretado. E muita gente que estava indo muito bem na vida, vivendo de juros, passou de um dia para o outro, da tranquilidade para o desespero. Porque um grande inconveniente aconteceu, algo que ninguém imaginava que poderia acontecer nesse país. Alguém confiscou todas as nossas economias. Mas eu poderia falar de talvez algum inconveniente bom, ou de alguma oportunidade legal na vida. Eu queria citar uma história muito interessante que aconteceu lá em Japaratinga. Japaratinga fica a 120 quilômetros de Maceió, próximo ao litoral. Numa bela manhã, uma mocinha que não tinha em sua casa um banheiro, por causa de sua pobreza, como a maioria das famílias daquela pequena cidadezinha, ela procurou um terreno baldio para se aliviar. E enquanto ela fazia isso, ela observou uma coisa diferente no chão. E o que era essa coisa diferente? Era uma moeda de ouro. E então ela contou para sua família, e a sua família foi para aquele lugar, e eles escavaram e acharam muitas outras moedas.
O problema é que todo mundo viu e todo mundo foi para aquele terreno e todo mundo escavou. É chamado o tesouro da botija de Japaratinga. Muitas pessoas tiveram que mudar da cidade, porque a vida delas também mudou por causa do tesouro que elas encontraram. Outras de medo de perder aquele tesouro para algum morador inescrupuloso da cidade. Mas aquela moça estava apenas procurando um lugar para se aliviar. E um tesouro apareceu. Portanto, inconvenientes, oportunidades e zebras acontecem o tempo inteiro e não importa em que esfera da vida isso esteja acontecendo. É sobre isso que o nosso pregador está falando nesta manhã. É sobre isso que Salomão está nos ensinando. Ele vai propor para nós algo que é difícil, doloroso, mas precisa ser aprendido enquanto é tempo na nossa vida. E é a proposta para nós nessa manhã, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os potenciais humanos não são garantias debaixo do sol, mas a sabedoria de Deus, sim. Guarde isso. Os potenciais humanos não são garantias debaixo do sol, mas a sabedoria de Deus, sim. Permita ver isso com vocês em duas partes. A primeira, eu gostaria que você observasse o texto, do versículo 11. Você pode olhar comigo este versículo até o versículo 13. Nós vamos observar o quê? Que Salomão vai falar sobre os imprevistos da vida. Então, a primeira parte do texto, ele nos mostra que a vida é composta de tempo, oportunidade e inconveniências, que estão completamente fora do nosso controle. A vida é composta de tempo, oportunidades e inconveniências, que estão completamente fora do nosso controle. Veja o quadro que ele descreve, para que nós pensemos. Ele diz que, primeiro, o prêmio nem sempre é do mais ligeiro. Ele diz que a vitória nem sempre é do mais valente. O pão nem sempre é do sábio. A riqueza nem sempre é do prudente. O favor nem sempre é para o inteligente. Em outras palavras, ele está dizendo, você não tem garantia nenhuma. Não importa se você seja o mais rápido, não importa se você seja o mais forte, não importa se você seja o mais prudente, não importa se você é o mais inteligente. Isso não significa garantia nenhuma. O grande problema nosso com essas questões é que nós nos enganamos o tempo inteiro. Porque nós vivemos o tempo inteiro construindo nossos sonhos, nossas perspectivas, nossa vida em cima das nossas garantias. E é aí que a frustração vem. Imagine a frustração de um desses times que eu citei para vocês, que chegaram ovacionados dentro de um estádio, que carregavam sobre si o sonho, o desejo, a vontade, a responsabilidade de corresponder à honra e a reputação de uma nação inteira, que eram os mais rápidos, que eram os mais fortes, os mais preparados, mas de repente eles se deparam com gente menos preparada, menos rápida, mas a vitória vem para eles. A vida é feita dessas coisas. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque na maioria das vezes nós estamos fazendo estatística com a nossa vida. E nós estamos capitulando em cima dessas estatísticas. Então nós pensamos assim, olha, de fato eu levo vantagem nessa área, então possivelmente eu vou ir muito bem nessa área. Olha, de fato eu tenho força para fazer isso, então possivelmente eu vou conseguir fazer. Até na hora de nós darmos responsabilidades às pessoas, delegarmos para as pessoas, nós fazemos isso. O que nós procuramos? Nós procuramos alguém que estatisticamente tenha um bom score nessa determinada área. E então nós chamamos essa pessoa para fazer algo. A probabilidade está a nosso favor. O que Salomão está dizendo? Olha, não dependa de probabilidade, nem de estatística. Porque você tem uma grande chance de se frustrar com isso. A vida, ela é feita de oportunidades, mas ela também é feita de inconveniências. Ela é feita de tempo. Tem uma frase que nós gostamos de dizer, mas nós nem sempre vivemos de acordo com ela. Uma frase que nós dizemos comumente nas nossas conversas, fulano estava no lugar certo e na hora certa. Ele era a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Bom, essa frase está carregada de uma grande verdade. Para que alguma coisa de fato aconteça na vida de uma pessoa, ela tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Isso se a gente espera algo de bom. E como é que você pode controlar o tempo? Você não controla. E como é que você pode controlar quem é a pessoa certa para estar no lugar certo?
Ou talvez saber qual é o lugar certo. Nós não podemos. E é exatamente isso que Salomão está colocando diante de nós. Está dizendo, olha, é muito difícil considerar isso. Mas na grande maioria das vezes, o seu trabalho, aquilo no que você se afadiga, não vai alcançar as recompensas que você espera. Por quê? Porque a vida é composta de tempo, oportunidades e inconvenientes. E eles estão absolutamente fora do nosso controle. Portanto, a tese que nós estamos sustentando e defendendo desde o começo, que eu não posso esperar garantia dos meus potenciais humanos, ela se confirma. É isso que Salomão está dizendo. Não coloque a sua confiança nos potenciais humanos teus ou de outra pessoa qualquer. Não confie no homem, nem nos outros, nem em você mesmo. Porque a vida não depende só disso. A vida não depende só das suas garantias, só dos seus treinamentos. A vida é composta de muitas outras coisas. E eu preciso considerá-las. Se você lembrar no capítulo 3, o pregador fala sobre o tempo certo para tudo. Ele diz, há tempo de plantar e há tempo de colher. Tem tempo para rir, tem tempo para chorar. Tem tempo para abraçar e deixar de abraçar. Então, além de oportunidades e inconveniências, tem o tempo. E eu preciso considerar essas coisas, porque a maioria das frustrações, dos problemas, dos dilemas, das decepções da nossa vida estão relacionadas exatamente com isso. Nós colocamos a confiança em nós mesmos, ou no potencial de uma outra pessoa, ou no potencial de uma empresa, ou no potencial de uma escola, e de repente nós nos frustramos, porque inconvenientes vão acontecendo. Nós poderíamos lembrar de outras histórias. Pense, por exemplo, em Alexandre o Grande, o grande líder grego, que levou a Grécia, aquele país pequenininho, a ser um grande poderio, um grande império na Idade Antiga. E de repente o que acontece? Uma febre possivelmente transmitida por um pernilongo, por um mosquito, tomou Alexandre o Grande e ceifou a vida dele. Ele tinha todas as probabilidades a seu favor. Embora fosse um homem de baixa estatura, era um guerreiro, era um estrategista, tinha autoridade, tinha carisma, as pessoas o seguiam e estavam dispostas a fazer qualquer coisa por ele. Mas isso não lhe garantiu nem o futuro, nem a vida. Então nós devemos considerar isso. Quando inauguraram o grande e poderoso Titanic, qual é a declaração que é mais conhecida sobre a sua inauguração? Nem Deus afunda esse navio. E de repente um pedaço de gelo faz isso. Quais são as nossas garantias? Eu não sei qual é a circunstância que envolve a sua vida nesta manhã. Mas possivelmente, como a grande maioria de nós estamos com todas as questões da nossa vida alicerçadas sobre os nossos potenciais, os potenciais da nossa casa, os potenciais da nossa empresa, os potenciais dos nossos negócios. E eu gostaria de convidar você nesta manhã para entender essa mensagem bem simples, embora extremamente profunda e contundente do pregador Salomão em Eclesiastes para nós. A mensagem é: tire a sua confiança dos potenciais. Porque essa é uma grande chance de você se frustrar e se decepcionar. Porque eles de fato não garantem absolutamente nada. Bom, se eu não posso confiar nos meus potenciais, se ser rápido não é garantia de vencer, se ser forte não é garantia de vitória, se ser prudente não é garantia de que eu ficarei rico, se ser inteligente não é garantia de que eu vou contar com o favor das pessoas, o que eu posso fazer então? Porque afinal de contas, nós não queremos ficar de braços cruzados e ver a vida passar, nós não queremos viver sem um mínimo de segurança, nós não queremos ter a nossa vida absolutamente lançada à sorte. Nós queremos fazer alguma coisa. Bom, então, Salomão nos leva a pensar sobre o que de fato pode ser feito. E então ele traz uma segunda proposta para nós. A proposta é: a sabedoria divina, essa é a garantia para a vida. A sabedoria divina é a grande garantia para a nossa vida. E ele nos conta uma história interessante a partir do versículo 14. Ele diz que houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e de repente veio contra ela um grande rei, a sitiou, a cercou, colocou grandes generais, armas apontadas para essa cidade. Mas dentro dessa cidade tinha um homem pobre, que ninguém dava muito atenção para ele, mas era um homem sábio.
Ele não tinha velocidade, ele não tinha força, ele não tinha riqueza, ele não tinha a inteligência dos grandes líderes daquela cidade. Mas ele tinha sabedoria. E esse homem intervém nessa história. E o que acontece é que através da intervenção desse homem naquela história, aquela cidade foi salva. Embora as pessoas não lembraram mais daquele homem, embora as palavras dele morreram no silêncio, mas aquela cidade foi salva. As pessoas que permaneceram vivas naquela cidade permaneceram por causa da sabedoria daquele homem. Bom, essa história que Salomão conta, ela pode se aplicar a várias histórias, inclusive bíblicas, e algumas histórias que não estão escritas na Bíblia, mas fazem parte do nosso conhecimento histórico, de gente sábia que interviu no meio de uma história e a resolveu. Mas talvez Salomão esteja falando especificamente de um fato que aconteceu, que está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 20. A história é a seguinte: um homem chamado Sebá, o texto diz que ele é movido por uma disposição má. O coração dele é o coração do homem de Belial, é o coração do homem que está voltado contra Deus e contra as coisas de Deus. Este Sebá lidera uma revolta contra Davi, contra o rei Davi. E então, essa revolta é desfeita, a ameaça é desfeita e Sebá foge. Sebá foge e se esconde numa cidade chamada Maaca, que possivelmente é a cidade dele. E então Davi dá uma ordem para os seus generais e manda que eles caminhem em direção àquela cidade. Joabe é colocado como líder daquela tarefa. E então Davi quer usar aquele evento como um evento exemplar. Ele quer fazer com Sebá alguma coisa que ninguém mais esqueça. Não só com ele, mas com toda a cidade, para que ninguém ouse mais se levantar contra Davi. Então Davi concede a Joabe que leve homens suficientes para acabar, para arrasar com aquela cidade. E estes homens chegam diante de Maaca e eles cercam essa cidade. E aquela cidade está sitiada, cercada, sequestrada dentro dos seus próprios muros. E o clima era clima de morte, de catástrofe. E então, nenhum dos líderes da cidade apareceu, nenhum monarca foi tentar discutir a questão, mas uma mulher, lá dentro daquela cidade, uma mulher grita, lá do muro: olha, eu gostaria de falar com o líder de vocês, eu preciso falar com alguém. E então, Joabe atende aquela mulher, e ela pergunta: és tu, Joabe, o líder disso tudo? E ele diz: sim, sou eu. E ela diz: olha, o que está acontecendo? O que vocês querem? Qual é o problema? E então Joabe conta o problema. E diz: olha, de fato nós não queremos ninguém nessa cidade, exceto o próprio Sebá. E aí ela diz: então vocês não precisam matar todo mundo para encontrar Sebá. Vocês podem ficar tranquilos, que eu vou entregar a cabeça dele para vocês. Mas o fato é que esta mulher sábia, ela consegue resolver a situação. Porque ela faz o quê? Ela simplesmente se interpõe entre aquele exército que ia massacrar a cidade, entre Sebá, e ela oferece uma solução com o menor risco para a cidade. E salva toda a cidade, porque ela entra na cidade e de fato eles encontram este homem e eles entregam este homem nas mãos de Joabe. Bom, a história que Salomão está nos contando através da sua pregação pode muito bem ser essa história, embora ele não cita claramente que está se referindo a ela, até porque ele coloca não uma mulher, mas um homem. Mas essa história serve para nós de exemplo, de que a sabedoria é sim uma grande garantia de vida, porque não foi com arma, não foi com estratégia, não foi com força, não foi na base da brutalidade que aquela cidade foi salva. Mas aquela cidade foi salva por causa da intervenção de uma pessoa que pensou, de uma pessoa que se humilhou, de uma pessoa que se colocou numa situação extremamente perigosa por sabedoria para salvar os outros. Uma pessoa que assumiu o ônus, a responsabilidade. Uma pessoa que de fato agiu com sabedoria. E então o que Salomão está dizendo é que a sabedoria é a grande guardiã da vida. E se você quer de fato alguma garantia na vida, a sua garantia não está nos seus potenciais, mas a sua garantia está na sabedoria que você pode adquirir. E aliás, a palavra de Deus falando sobre sabedoria, ela nos ensina coisas preciosas. Ela ensina, por exemplo, que a sabedoria, ela vem do Senhor, do Pai das luzes.
E então, se você precisa de sabedoria, Tiago diz, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria a todos, liberalmente. E Ele não cobra nada das pessoas por sabedoria. Mas deixa eu considerar algumas questões sobre sabedoria, à luz do que Salomão está dizendo para nós. No versículo 16, Salomão faz algo interessante. Ele diz que aquela cidade não valorizou a sabedoria, porque as palavras daquele homem foram esquecidas. E embora a sabedoria deu garantia de vida para eles, a sabedoria foi desprezada pela cidade. Mas o que Salomão está dizendo, não façam como aquela cidade. Valorizem a sabedoria. A sabedoria deve ser valorizada, porque melhor é a sabedoria do que a força. Guarde isso. Melhor é a sabedoria do que a força. E a gente lembra lá da primeira parte, nem sempre é o mais forte que ganha. Muitas vezes, o sábio, não por força, mas por sabedoria, ele vai sobrepor o homem fraco. Naquela cidade, lá em 2 Samuel, em Maaca, foi uma mulher, talvez frágil, talvez alguém que ninguém ouvisse nunca, por ser mulher. Foi ela que salvou a cidade, por sua sabedoria. Um outro aspecto interessante é que a sabedoria, ela não é uma garantia automática de estima. As pessoas não vão considerar você melhor por causa de sabedoria. Se você está procurando reconhecimento, fama, então a sabedoria não vai resolver isso. A sabedoria é garantia de vida, mas ela não é garantia de estima por parte dos outros. Porque Salomão disse que aquela mulher foi esquecida, ou aquele homem foi esquecido. E a gente vê isso várias vezes na história. As pessoas que fazem coisas de fato sábias, interessantes e importantes, elas são esquecidas. Ninguém lembra delas. Afinal de contas, isso não é um problema também. Porque pessoas sábias, elas não estão preocupadas se estão lembrando ou se estão colocando elas sobre um pedestal. Elas são sábias e é exatamente por isso que isso não é importante para elas. É exatamente por isso que elas trabalham e elas fazem coisas inclusive importantes para salvar os outros. E elas não precisam ser reconhecidas e elas não precisam ser agradecidas, porque elas simplesmente fazem porque são sábias, não porque estão atrás de adquirir alguma coisa. Veja, ele considera também que a sabedoria tem algo interessante. A sabedoria faz você entender que o volume não substitui o estar certo. Às vezes, olha, não adianta você querer fazer com que as pessoas te sigam na base do grito. Não adianta tentar resolver as questões da vida na base do falar alto. Ele diz, o sábio, com as suas palavras, deve ser ouvido em silêncio. Ele não precisa gritar, porque se há sabedoria no que ele diz, ele não precisa gritar. O que ele diz é importante, faz sentido, e não vai ser ouvido por causa da altura ou do volume. Sabedoria não depende de volume, e volume não substitui o estar certo. Não adianta você falar grosso e falar alto, se você está falando que está errado. E é exatamente isso que ele diz no versículo 17. Veja lá, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E então a sabedoria deve ser considerada como um elemento que de fato pode trazer garantia para a vida. O pecado e o pecador, ele vai sempre negar o valor da sabedoria, porque ele está atrás de fazer o que ele sente vontade. E na sua tolice, um único ato de um perverso pode destruir a todos. Vamos olhar um pouquinho para aquela história. Sebá, um ato de tolice sua, colocou em risco a vida daquela cidade inteira. E muitas pessoas poderiam ter morrido por conta da atitude dele. Assim é a atitude do homem que age tolamente, sem sabedoria. Por isso, então, Salomão está nos ensinando. Olha, os seus potenciais, eles não servem de garantia nenhuma para você debaixo do sol. Mas a sabedoria divina, essa sim, essa é a grande garantia para a sua vida. Mas eu queria concluir com vocês pensando da seguinte maneira. Alguém poderia estar se perguntando nesta hora, mas pastor, o que é, como é essa sabedoria divina? Aqui está o grande segredo desse texto para nós. O que é essa sabedoria que salva? O que é essa sabedoria que permite com que outras pessoas vivam por ela? O que é essa sabedoria que é garantia de vida para mim e é garantia de vida para aqueles que estão próximos de mim?
Ora, essa história, ela sinaliza outras histórias dentro das Escrituras. E ela aponta especificamente para um evento muito maior do que o evento lá de 2 Samuel capítulo 20. Porque se aquele evento se encaixa perfeitamente nessa história, nós temos um exemplo que sobrepõe essa história. E o exemplo é o exemplo do Deus que enviou o Filho dele para vir a este mundo, para que milhões não sofressem o castigo eterno e a morte eterna. E então esse Filho que se fez carne, este Filho que é sabedoria de Deus para nós, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Da mesma maneira como aquela mulher assumiu a responsabilidade e tentou com a sua sabedoria resolver aquele problema, aqui também nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós temos um exemplo claro de alguém que se fez sabedoria em nosso lugar, que se comportou sabiamente em nosso lugar, que buscou para nós uma alternativa que nós não tínhamos condição de buscar sozinhos. E então é óbvio que Salomão está sinalizando o quê? Ele está apontando para o futuro. Nós estamos vendo através da sua mensagem, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, um link claro com a sabedoria divina. E quem é a sabedoria divina? Jesus é a sabedoria divina. A grande garantia para a sua vida é Jesus Cristo. Os teus potenciais, os nossos potenciais, eles não garantem absolutamente nada. A sabedoria garante. E qual é a sabedoria que me garante a vida? É a sabedoria divina. E a sabedoria divina é Cristo. Ele é o Senhor. É nele que está escondido todo o conteúdo de sabedoria. Permita citar para você duas colocações que Paulo faz a respeito de Cristo, igualando-o à sabedoria. Veja só, a primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 24. Paulo diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, preste bem atenção, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É Cristo, Ele é o segredo. Ele é a sabedoria que garante a vida. Ele é o homem que salvou a cidade. Ele é o homem que salvou a vida de milhões até hoje e que pode salvar a sua também. Veja, outra colocação está lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo, se dirigindo aos Colossenses, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram ainda face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem é a sabedoria de Deus? É Jesus. E então eu posso dizer que Jesus Cristo é a sabedoria que você precisa, porque Ele é a sabedoria que guarda a cidade, Ele é a sabedoria que guarda a sua vida, Ele é o único que pode conceder salvação, Ele é o único que pode ser um modelo para você imitar, Ele é o único em quem os tesouros da sabedoria podem ser achados, Ele é a origem e o fim de todas as coisas, Ele é o início da sua vida, e Ele é o fim da sua vida, porque a sua vida termina diante do trono de Deus. Eu entendo que você, como eu, dentro dessa sociedade, dessa cultura, somos levados o tempo inteiro a buscar segurança. Nós contratamos seguros. Nós pagamos caro por seguro de vida, por seguro de casa, por seguro de automóvel. Nós gastamos dinheiro com academia e com plano de saúde para tentar manter a nossa saúde. Nós gastamos muito dinheiro com a escola dos nossos filhos, com a formação deles, para tentar garantir o futuro deles. Mas deixa eu dizer, nem a velocidade dos seus filhos, nem a sua saúde, nem a sua longevidade, nada disso foi garantia e nunca será.
Porque a vitória não é dos fortes, a vitória não é dos que correm melhor. A vitória é daqueles que são fiéis e sinceros e andam junto ao Senhor. Quem garante a vitória é Jesus. A mensagem do Senhor para nós nesta manhã é clara. Cuidado, avalie onde é que você tem colocado as suas esperanças, a sua confiança. Guarde o tema desta mensagem. Guarde com você. Os potenciais humanos não são garantias debaixo do sol. Mas a sabedoria divina é. Jesus é a garantia que você precisa a respeito da vida do seu filho, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu emprego, a respeito do seu casamento. Jesus é a garantia. Ele é a sabedoria de Deus para você lidar com todas as circunstâncias que podem envolver cada uma dessas áreas da sua vida. Que Deus nos ajude. Que nós possamos, nesta manhã, diante de Deus, com toda a humildade, reconhecer essas nossas fragilidades. Reconhecer que por causa do tempo, das oportunidades e das inconveniências, nós não podemos nos garantir com os nossos potenciais. Mas nós podemos sim colocar toda a nossa confiança na sabedoria divina em Cristo Jesus. E ela sim nos dará a condição de atravessar todas as circunstâncias da nossa vida. Que você hoje se desprenda das suas garantias. Esse é o desafio do Senhor para nós nesta manhã. Que você passe a olhar a vida não como alguém, como aquele coelho. Lembra do coelho? Eu encerro esta palavra nesta manhã com esta fábula bem conhecida de todos. A corrida entre o coelho e a tartaruga. O grande problema é que nós estamos sempre correndo a vida como o coelho, achando que está ganho, porque nós somos os mais velozes. E aí a gente corre, para, festeja, brinca. Enquanto isso, a tartaruga continua na sua humildade, nas suas limitações, sem parar o tempo inteiro. O que o Senhor quer de nós não é que você arrume um jeito de virar um super-herói da noite para o dia. O que o Senhor quer é que você olhe firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. E confiados nele, nós andemos todos os dias, no compasso que a gente consegue, no passo que você dá conta. Deus não quer de você mais do que o que você pode dar, e Ele sabe exatamente o que cada um de nós pode dar. Você não tem que ser um super-herói. Você tem que ser apenas uma pessoa que confia em Cristo Jesus. O mais o Senhor fará. O mais você pode lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Caminha, meu querido. Anda. Não confia no teu potencial, não. Mas segura na mão de Jesus e caminha. Porque a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto a Jesus.